Imagine por um momento que você está vivendo dentro de um filme de ação. Sabe como é, né? Aquela tensão no ar, o coração batendo mais forte a cada esquina. Códigos secretos, agentes disfarçados, mensagens criptografadas que decidem o destino de nações e aquelas fugas de última hora que parecem impossíveis. A gente se acostumou a ver isso nas telas, com muita pipoca e refrigerante. Mas e se eu te dissesse que a vida, a história real, já escreveu roteiros muito mais ousados, muito mais inacreditáveis? Agora, imagine que tudo isso não é ficção. São eventos reais, documentados, que aconteceram em diferentes partes do mundo, em momentos cruciais da nossa história. Missões de espionagem que pareciam saídas diretamente de roteiros de Hollywood, mas que foram executadas com uma precisão quase cinematográfica por agentes secretos de carne e osso, gente treinada para arriscar tudo, muitas vezes no mais absoluto silêncio, sem direito a aplausos no final. Pessoas que sabiam que um erro poderia custar não apenas suas vidas, mas o futuro de milhares. Neste vídeo, vamos abrir o arquivo secreto da história. Vamos mergulhar em algumas das operações de espionagem mais cinematográficas que já aconteceram. E o que se passava nos bastidores vai te deixar de queixo caído, eu garanto. Prepare-se para histórias de disfarces impossíveis, de invasões em plena Guerra Fria e até de agentes que, sozinhos, enganaram governos inteiros. Essas são as missões secretas que poderiam muito bem ter ganhado um Oscar de melhor roteiro original. Fica comigo. Estamos em 1943. A Segunda Guerra Mundial está no seu auge. Um tabuleiro de xadrez macabro, onde cada movimento pode significar a vitória ou a aniquilação. Os aliados têm um plano ambicioso: invadir a Europa, ocupada pelos nazistas. O ponto de entrada ideal seria a Sicília, na Itália, uma porta de entrada estratégica. O problema? Os alemães também sabiam disso. A ilha estava fortificada, e um ataque direto seria um massacre, um banho de sangue com dezenas de milhares de jovens vidas perdidas. Como então convencer o alto comando nazista a olhar para o outro lado? A resposta não veio de um general, mas de uma mente criativa, quase literária, da inteligência britânica. A ideia era tão ousada, tão bizarra, que parecia loucura. E se eles pudessem plantar informações falsas diretamente nas mãos dos alemães? Mas não de uma forma óbvia. A entrega precisava ser impecável, irrefutável. A solução? Um mensageiro que não poderia ser interrogado, que não poderia quebrar sob tortura, que não poderia cometer um único erro. Um mensageiro morto. Nascia assim a Operação Mincemeat, ou Operação Carne Moída. O plano era criar uma identidade fictícia para um cadáver. Eles encontraram o corpo de um homem galês, Glyndwr Michael, que havia morrido por ingestão de veneno. Com a ajuda de um patologista, eles o transformaram no Major William Martin, um oficial dos fuzileiros navais reais. Cada detalhe foi pensado para construir essa farsa. Nos bolsos do Major Martin, eles colocaram um cartão de identidade, cartas de amor de uma noiva fictícia chamada Pam, bilhetes de teatro, um recibo de um anel de noivado. Tudo para que ele parecesse uma pessoa real, com uma vida, com sonhos interrompidos. O item mais importante, claro, estava acorrentado ao seu pulso, uma pasta contendo documentos ultra-secretos. Esses papéis, escritos com uma genialidade diabólica, detalhavam um plano falso dos aliados para invadir a Grécia e a Sardenha, tratando a Sicília apenas como um alvo de distração. A ideia era fazer os nazistas acreditarem que haviam interceptado, por um golpe de sorte, os planos mais preciosos do inimigo. Era uma isca perfeita, uma peça de teatro montada com um rigor impressionante para uma plateia de um só espectador: Adolf Hitler. O corpo do Major Martin foi cuidadosamente transportado por um submarino britânico, o HMS Seraph, e deixado à deriva na costa da Espanha.
um país oficialmente neutro, mas cheio de espiões nazistas. Como esperado, o corpo foi encontrado por um pescador espanhol e as autoridades locais, simpáticas ao eixo, rapidamente informaram a inteligência alemã. Os documentos foram abertos, fotografados e enviados para Berlim. A isca tinha sido mordida. Os britânicos, do outro lado, prendiam a respiração, esperando para ver se o plano funcionaria. Hitler, conhecido por sua desconfiança, caiu em cheio na armadilha. Ele estava convencido da autenticidade dos documentos. Para ele, fazia todo o sentido. Ele ordenou o desvio de tropas e divisões Panzer inteiras da Sicília para a Grécia e a Sardenha, enfraquecendo fatalmente a defesa do verdadeiro alvo. Ele mesmo disse: a autenticidade dos documentos não pode ser duvidada. A arrogância do inimigo foi a maior aliada da operação. O teatro macabro havia funcionado melhor do que o esperado. Em 10 de julho de 1943, quando os aliados desembarcaram na Sicília, encontraram uma resistência muito menor do que a prevista. A Operação Husky foi um sucesso retumbante e a queda da Itália começou ali. Milhares de vidas de soldados aliados foram salvas e o curso da guerra na Europa foi alterado para sempre. E tudo isso graças a um homem que nunca existiu, um herói anônimo e involuntário, cujo último ato na Terra foi enganar um dos maiores tiranos da história. Uma história que prova que, na guerra, a imaginação pode ser a arma mais letal de todas. Agora vamos para um cenário diferente. Saímos da Europa em guerra e aterrissamos no Irã de 1953. O ar aqui não é de pólvora, mas de uma tensão política fervente. O país vivia um momento de efervescência nacionalista sob o comando de seu primeiro-ministro democraticamente eleito, Mohammad Mossadegh. Ele era imensamente popular, um herói para seu povo, principalmente por uma decisão corajosa, nacionalizar a indústria de petróleo iraniana, que por décadas fora controlada por uma empresa britânica, a Anglo-Iranian Oil Company. Para os iranianos, era um ato de soberania, de retomada do que era seu por direito. Para os britânicos, era um desastre econômico e uma afronta ao seu poder imperial. Eles perderam o controle de sua mais valiosa fonte de petróleo e temiam que o exemplo do Irã se espalhasse por todo o Oriente Médio. O governo do Reino Unido, liderado por Winston Churchill, decidiu que Mossadegh precisava sair. Mas como derrubar um líder tão popular sem iniciar uma guerra aberta? A resposta, mais uma vez, estava nas sombras da espionagem. Os britânicos procuraram seus aliados do outro lado do Atlântico. Os americanos, no auge da Guerra Fria, tinham seu próprio medo que a instabilidade no Irã abrisse as portas para a influência soviética. O secretário de Estado, John Foster Dulles, e seu irmão, o diretor da CIA, Allen Dulles, que por acaso tinham laços com a empresa de petróleo, foram convencidos. Assim, CIA e MI6, as agências de inteligência dos Estados Unidos e do Reino Unido, uniram forças para orquestrar um golpe de Estado. A missão recebeu o codinome Operação Ajax. O plano não envolvia exércitos ou tanques nas ruas, pelo menos não no início. Era uma guerra de percepção, uma campanha de desinformação e manipulação psicológica em larga escala. O agente da CIA, Kermit Roosevelt Jr., neto do ex-presidente Theodore Roosevelt, foi enviado a Teherã com malas de dinheiro e um plano multifacetado. Ele começou a subornar jornalistas, clérigos e políticos para que espalhassem propaganda contra Mossadegh, pintando-o como um corrupto, um inimigo do Islã e, o mais importante, um simpatizante do comunismo. Artigos falsos eram plantados em jornais, cartoons difamatórios circulavam pela cidade, e rumores eram sussurrados em bazares e mesquitas. A CIA financiou manifestações violentas, contratando gangues e agitadores para criar um clima de caos e anarquia nas ruas de Teherã. A ideia era simples: destruir a imagem do primeiro-ministro e fazer parecer que o país estava à beira de uma guerra civil, forçando o jovem Shah,
Mohammad Reza Pahlavi, que até então era uma figura mais cerimonial, a demitir Mossadegh. O Shah, no entanto, estava hesitante. Ele temia o poder de Mossadegh e a reação popular. Em um dos momentos mais cinematográficos da operação, Roosevelt teve que agir pessoalmente, encontrando-se secretamente com o monarca e seus aliados para pressioná-lo a assinar os decretos que demitiriam o primeiro-ministro. A certa altura, o golpe quase falhou. Mossadegh descobriu a conspiração e reagiu. O Shah, em pânico, fugiu do país. Por um momento, parecia que a Operação Ajax tinha sido um fracasso total. Mas a CIA não desistiu. Eles dobraram a aposta. Com o Shah fora do país, eles intensificaram a propaganda, dizendo que Mossadegh havia dado um golpe para se tornar um ditador. Financiando generais e unidades do exército, eles orquestraram uma demonstração de força militar. Em 19 de agosto de 1953, tanques cercaram a casa de Mossadegh. Após horas de combate, ele se rendeu. O herói nacional foi preso, julgado por traição e colocado em prisão domiciliar pelo resto da vida. O Shah retornou ao Irã triunfante, não mais como uma figura cerimonial, mas como um monarca absoluto, com o apoio total do Ocidente. A democracia iraniana foi esmagada, e as consequências daquele dia ecoam até hoje na geopolítica do Oriente Médio. 15 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, muitos dos monstros do regime nazista já haviam sido julgados em Nuremberg, mas alguns dos piores, dos mais cruéis, conseguiram escapar. Eles se dissolveram no mundo, vivendo sob nomes falsos, como fantasmas de um passado que a humanidade queria esquecer. Um desses fantasmas era Adolf Eichmann. Ele não era um general no campo de batalha, era um burocrata, um gerente. Sua especialidade? Logística. A logística do extermínio. Ele foi o arquiteto da solução final, o homem que organizou o transporte de milhões de judeus para os campos de concentração. Para o recém-criado Estado de Israel, encontrar Eichmann não era apenas uma questão de justiça. Era uma necessidade existencial. Era uma forma de dar voz aos 6 milhões de mortos, de mostrar ao mundo que os crimes contra o povo judeu não seriam esquecidos nem perdoados. A caçada começou, liderada pela Mossad, a agência de inteligência israelense. Por anos, eles seguiram pistas falsas, becos sem saída. Eichmann parecia ter desaparecido da face da terra, um espectro que assombrava a consciência do mundo. A virada veio de um lugar inesperado. Um sobrevivente do Holocausto, Lothar Hermann, que vivia na Argentina, escreveu uma carta. Sua filha, Silvia, estava namorando um jovem chamado Klaus, que se gabava das atrocidades que seu pai havia cometido contra os judeus durante a guerra. O nome do pai? Ricardo Clement. Hermann desconfiou. Ele investigou e descobriu que a família Clement vivia em uma casa modesta na rua Garibaldi, em um bairro de Buenos Aires. Ele enviou a informação para Israel. No início, a pista foi tratada com ceticismo, mas era a melhor que tinham em anos. A Mossad montou uma equipe de elite, liderada pelo lendário espião Rafi Eitan. Eles foram para a Argentina disfarçados, como empresários, turistas. A missão era confirmar a identidade de Ricardo Clement e, se fosse ele, capturá-lo e levá-lo para Israel para ser julgado. A vigilância começou. Os agentes observavam a rotina do homem. Ele pegava o mesmo ônibus todos os dias, comprava mantimentos, cuidava do jardim. Era a imagem da normalidade, a banalidade do mal encarnada em um homem de meia idade com óculos de aro grosso. A confirmação definitiva veio no dia 21 de março de 1960. Era o aniversário de casamento de Eichmann. O agente da Mossad, Zvi Aharoni, o viu comprar flores para a esposa. Era o detalhe que faltava, o toque humano que confirmava a identidade do monstro. A operação de sequestro foi marcada para 11 de maio. A equipe esperou em 2 carros perto do ponto de ônibus onde Clement
descia todas as noites. O tempo passava, a tensão aumentava. E se ele não viesse? E se algo tivesse dado errado? Finalmente, o ônibus chegou e ele desceu. Quando caminhava pela rua escura, o agente Peter Malkin se aproximou e disse em espanhol: "Um momentito, senhor." Em um movimento rápido e ensaiado, a equipe o agarrou, colocou um capuz em sua cabeça e o jogou dentro do carro. Dentro do veículo, eles verificaram suas cicatrizes e medidas, confirmando sem sombra de dúvida. Era Adolf Eichmann. Por 9 dias, eles o mantiveram em um esconderijo, interrogando-o, enquanto planejavam a parte mais arriscada da missão, tirá-lo da Argentina. A solução foi digna de um thriller de espionagem. Eles o drogaram, vestiram-no com um uniforme da El Al, a companhia aérea israelense, e o levaram para o aeroporto, fingindo que ele era um membro da tripulação que havia ficado doente. Em 21 de maio, o avião decolou, levando o arquiteto do Holocausto para enfrentar a justiça. A notícia da captura chocou o mundo. Naquele momento, a Mossad não apenas capturou um homem, ela capturou a memória viva do mal e a levou para o banco dos réus, para que o mundo inteiro pudesse ouvir, em primeira mão, a história de como o ódio pode se transformar em uma máquina de morte industrial. Agora, apertem os cintos, porque vamos para o aeroporto de Entebbe, em Uganda, em 1976. Um voo da Air France, que ia de Tel Aviv para Paris, é sequestrado por terroristas da Frente Popular para a Libertação da Palestina e das células revolucionárias alemãs. O avião, com 248 passageiros, é desviado para Uganda, governada pelo ditador brutal e excêntrico Idi Amin Dada, que, para surpresa de ninguém, apoia os sequestradores. O mundo assiste, horrorizado, enquanto mais uma crise de reféns se desenrola. Os sequestradores fazem suas exigências: a libertação de 53 militantes palestinos presos em Israel e em outros 4 países. Caso contrário, eles começarão a executar os reféns. A situação era um pesadelo. Os terroristas separam os passageiros judeus e israelenses dos outros, libertando os não-judeus. Mais de 100 pessoas, incluindo a tripulação da Air France, que corajosamente se recusou a abandonar seus passageiros, permanecem cativas no terminal antigo do aeroporto, sob a mira de armas e a proteção do exército de Uganda. Para Israel, a negociação não era uma opção viável. Ceder às exigências terroristas apenas encorajaria mais sequestros. A distância, no entanto, era um obstáculo gigantesco. Entebbe estava a quase 4.000 quilômetros de distância, muito além do alcance normal de seus aviões de combate. Qualquer operação de resgate seria um tiro no escuro, uma missão com chances mínimas de sucesso, beirando o suicídio. Mas a alternativa, a execução dos reféns, era impensável. A decisão foi tomada. Eles iriam tentar o impossível. O plano, elaborado em poucos dias pela Sayeret Matkal, a unidade de elite das Forças de Defesa de Israel, era audacioso e tinha um toque de genialidade teatral. 4 aviões de transporte C-130 Hércules voariam sob o radar, cruzando o território inimigo em total silêncio de rádio. O primeiro avião a pousar carregaria uma réplica exata do Mercedes-Benz preto usado pelo próprio Idi Amin, acompanhado por Land Rovers, veículos comuns do exército de Uganda. A ideia era se passar pela comitiva do ditador, chegar ao terminal sem levantar suspeitas e neutralizar os terroristas antes que pudessem reagir. Na noite de 3 de julho, a operação batizada de Thunderbolt foi lançada. Os aviões voaram baixo sobre o Lago Vitória e pousaram em Entebbe, na escuridão. A rampa do primeiro Hércules baixou e o Mercedes preto saiu, exatamente como planejado. Eles se dirigiram ao terminal, mas foram parados por 2 sentinelas ugandenses. O comandante da unidade, Yonatan Netanyahu, irmão mais velho do futuro primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, tomou uma decisão em uma fração de segundo.
Ele e sua equipe abriram fogo. O elemento surpresa estava parcialmente perdido, mas não havia tempo para hesitar. Os comandos invadiram o terminal gritando em hebraico e inglês. Abaixem-se! Fiquem no chão! Somos soldados israelenses! O tiroteio foi rápido e brutal. Em minutos, todos os 7 sequestradores foram mortos. Os reféns, aterrorizados e incrédulos, foram reunidos e levados para os aviões que os esperavam. Do lado de fora, outras unidades israelenses destruíram caças MiG ugandenses no chão para impedir qualquer perseguição e travaram um tiroteio com soldados de Uganda que corriam para o local. A operação inteira, do pouso à decolagem, durou apenas 90 minutos. Dos 106 reféns, 102 foram resgatados com vida. 3 morreram no fogo cruzado e Dora Bloch, uma senhora de 74 anos que havia sido levada a um hospital em Kampala, foi assassinada mais tarde por ordem de Idi Amin enfurecido. A única baixa militar israelense foi o comandante da operação, Yonatan Netanyahu, que foi morto durante o tiroteio inicial. Ele se tornou um herói nacional. A Operação Entebbe entrou para a história como uma das missões de resgate mais ousadas e bem-sucedidas de todos os tempos, uma prova de que, às vezes, a audácia e a coragem podem sim desafiar a lógica e vencer o impossível. Nossa última história nos leva ao coração gelado da Guerra Fria, no início dos anos 80. Aqui, a batalha não é travada com soldados, mas com segredos. A União Soviética, desesperada para acompanhar o avanço tecnológico do Ocidente, montou uma vasta rede de espionagem industrial, a Linha X, com o objetivo de roubar tudo, desde projetos de aviões e radares, até softwares e tecnologia de computadores. E eles estavam tendo um sucesso alarmante, economizando bilhões e fechando a lacuna tecnológica que os separava dos Estados Unidos. O presidente americano Ronald Reagan e a CIA estavam profundamente preocupados. Eles precisavam encontrar uma maneira de parar essa sangria de tecnologia, mas sem revelar suas fontes ou iniciar um conflito direto. A solução veio de uma fonte inesperada, um desertor do alto escalão da KGB, o coronel Vladimir Vetrov, codinome Farewell. Ele entregou aos franceses, que por sua vez passaram aos americanos, um dossiê completo detalhando a lista de compras da Linha X e os nomes dos espiões soviéticos em todo o mundo. A posse dessa informação deu à CIA uma oportunidade única. Em vez de simplesmente prender os espiões e fechar as redes, o que apenas faria os soviéticos procurarem novas maneiras de roubar, eles decidiram por algo muito mais sutil e devastador. Gus Weiss, um especialista em tecnologia do Conselho de Segurança Nacional, teve uma ideia brilhante e aterrorizante. E se, em vez de bloquear o acesso, eles dessem aos soviéticos exatamente o que eles queriam, mas com um pequeno defeito escondido? O plano era alimentar a rede de espionagem soviética com tecnologia sabotada. Eles permitiriam que os agentes da KGB roubassem projetos e softwares que pareciam perfeitos, mas que continham falhas ocultas, como um cavalo de Troia digital. Eram projetos de turbinas com pequenas imperfeições, aços com ligas defeituosas e, o mais importante, softwares de controle industrial programados para falhar depois de um certo tempo, de maneira catastrófica. A CIA começou a plantar essa tecnologia defeituosa em empresas canadenses e americanas, sabendo que os espiões da Linha X as encontrariam. A isca mais espetacular foi um software complexo, projetado para controlar as válvulas e compressores de um gasoduto. Os soviéticos, orgulhosos de seu sucesso em espionagem, instalaram o software roubado em seu novo e gigantesco gasoduto transiberiano. Por meses, tudo funcionou perfeitamente. O sistema operava com uma eficiência que impressionava os próprios engenheiros soviéticos. Eles não tinham ideia de que estavam supervisionando uma bomba-relógio lógica, um código malicioso esperando o momento certo para detonar. Em junho de 1982, o cavalo de Troia foi ativado,
O software falhou deliberadamente, enlouquecendo as pressões no gasoduto. As válvulas e bombas operaram fora de sequência, criando uma pressão imensa e incontrolável ao longo de centenas de quilômetros de tubulação. O resultado foi uma explosão monumental no meio da desolada paisagem da Sibéria. A detonação foi tão poderosa que foi detectada por satélites espiões americanos e, inicialmente, confundida com um teste nuclear. Foi possivelmente a maior explosão não nuclear já criada pelo homem. A Operação Farewell foi um golpe devastador para a economia e o programa tecnológico soviético. Eles não apenas perderam um gasoduto vital, mas, pior ainda, perceberam que não podiam mais confiar em nenhuma da tecnologia que haviam roubado do Ocidente. Cada chip, cada projeto, cada linha de código agora era suspeita. A rede de espionagem, que era seu orgulho, se tornou uma fonte de paranoia. A operação demonstrou de forma assustadora que, na era moderna, a arma mais poderosa não é uma bomba atômica, mas uma linha de código, e que a guerra da informação pode ter consequências muito, muito reais. E assim, voltamos ao nosso mundo, talvez um pouco menos ingênuo do que quando começamos. Essas missões, do cadáver que enganou Hitler à bomba lógica que explodiu na Sibéria, não são apenas histórias antigas, capítulos empoeirados de um livro de história. Elas são lembretes poderosos e até um pouco desconfortáveis de que o mundo real, com suas complexidades e seus segredos, muitas vezes supera, e muito, a ficção mais elaborada que Hollywood consegue produzir. A realidade, meus amigos, não precisa de roteiristas. Em cada uma dessas operações, o que está em jogo vai muito além de informações ou estratégias militares. É mais profundo. São vidas, milhares delas, salvas ou perdidas. São nações inteiras, cujo destino é alterado para sempre por uma decisão tomada em uma sala secreta. É o futuro do mundo, moldado não apenas em campos de batalha ou em palácios presidenciais, mas nas sombras, nos becos, nas conversas sussurradas. São momentos em que a história prende a respiração, esperando o próximo movimento de um jogador que ninguém vê. Quando ouvimos a palavra espionagem, é fácil deixar a mente voar, imaginar algo glamuroso, cheio de ação, como nos filmes. Mas a verdade é que, por trás de cada missão bem-sucedida, há agentes anônimos, homens e mulheres que arriscam absolutamente tudo por um objetivo que poucos conhecem e cuja vitória jamais será celebrada com desfiles. E no fim, são esses agentes que escreveram capítulos inteiros da nossa história nas sombras, como verdadeiros fantasmas operando entre nós. Missões como essas provam que a realidade pode ser mais cinematográfica do que qualquer filme e que os verdadeiros espiões não precisam de câmeras para se tornarem lendas. Eles já são,